nosso podcast TPM Tudo pelas Mulheres. Vou receber uma convidada super especial, uma atriz amazonense que atua como diretora de várias peças e como atriz. Ela tem aí um fator assim super interessante, é a nossa cereja do bolo aqui da nossa entrevista. Ela é uma palhaça deaf. Você já ouviu falar o que é uma palhaça deaf? Hoje você vai aprender. Fica aqui comigo que a gente vai entender o que significa essa sigla. Seja bem-vinda, Ananda Guimarães! Ei, muito obrigada! Seja bem-vinda, meu amor. Me conte, quem é a Ananda Guimarães? Ananda Guimarães é uma atriz, palhaça, diretora. Acho que esse lugar de ser artista mesmo, sabe? De estar criando o tempo todo, de estar pensando. Acho que a gente, quando se coloca dentro desse ofício enquanto artista, é alguém que cria, que consegue ter novas perspectivas, que é tão difícil no dia a dia também. Ainda mais quando é muito mecânico. Então, essa pessoa que desmecaniza o dia a dia o tempo todo para olhar sobre uma nova ótica. Nanda, vou te chamar de Ananda ou de Nanda, como é que é? Tanto faz, até de Neneca. Nós vamos falar sobre a Neneca, uma personagem super interessante da Ananda. Ananda, mas me conta aqui. Nesse primeiro momento ali, você é muito novinha. Em que momento da sua vida você disse, vou ser atriz? Foi num momento muito engraçadinho, porque era época de vestibular, né? E desde pequeno eu sempre falei que eu ia ser doutora em educação física. Era a minha meta. E aí, quando foi na época de vestibular, eu fiz para educação física, passei. Só que no momento eu já tinha sido completamente encantada pelo universo das artes cênicas. E aí eu falei, não vou fazer. Vou esperar um tempo, vou fazer cursos e vou começar a cursar, então, teatro na universidade. E foi ali com o quê? 17 anos? Não, eu esperei, sabia? Eu sempre tive um lugar de não ter muita pressa, porque eu tinha muita preocupação de ir direto pra universidade e levar alguns costumes de ensino médio, sabe? Uhum. De não entender qual era aquele novo ambiente. Então, eu passei 2 anos, eu saí da escola com 18, acabado de fazer 18, e esperei uns 2 anos fazendo e praticando teatro profissionalmente até entrar na universidade. Então, eu entrei já tendo alguma experiência. Então, a gente chama daquele ano sabático que serviu como uma experiência que te deu um direcionamento, Total. né, Ananda? Então, assim, vamos falando aqui um pouco dessa sua formação. Então, nesse início de faculdade, não começando a faculdade, mas sim já atuando, né? Tu já entrou no universo artístico já atuando? Ou tu foste aluna, como é que foi? Eu entrei como se fosse oficinas, sabe? Então não era um lugar de cursos rápidos e eu já era jogada, assim, mesmo. E eu sou muito grata, porque eu acredito muito na prática enquanto entendimento, sabe? E aí eu comecei, na época de fazer eventos, então eu comecei com personagens mais comerciais mesmo. E aí eu me apaixonei pela palhaçaria, que era uma coisa muito interessante, porque era um lugar que as pessoas chamavam, a gente chama, né, na palhaçaria de ridículo. Então eu queria muito ir pro ridículo. Nicho do teatro. Exato. E aí a gente vai entendendo o que é esse ridículo de forma individual e social e por que porque é um campo tão fértil assim, sabe? E eu me apaixonei pela palhaçaria, eu via os palhaços e as palhaças falavam, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar palhaçaria mesmo. Então, a minha primeira formação, antes de entrar na universidade, ela foi de vários cursos de palhaçaria e posteriormente na escola de palhaças. E falando de mulher, porque aqui no nosso TPM a gente gosta de falar sobre o universo feminino. Ali na palhaçaria, tinha muita palhaça já ali que dava aula, que atuava, ou ainda assim uma predominância masculina? Existe ainda isso? Já melhorou? Como é que é? Me conta. Eu acho que com o boom da contemporaneidade, assim, nesse sentido de diversidade, as coisas elas vão caminhando, né? Como pode, como possível, mas vão caminhando. Só que quando eu comecei, ainda era majoritariamente homens palhaços. Inclusive, a palhaçaria, ela vem, por exemplo, do circo tradicional. Então, algumas reproduções de jogos eram muito violentos. E aí eu dei sorte, quando eu comecei em 2016, na palhaçaria, assim, como profissão, eu participei de muitos cursos que eram trazidos por uma palhaça, a ela, inclusive, Ana Oliveira, maravilhosa, produtora, palhaça. Incrível. Ela é daqui? Ela é daqui. Ai, que legal. E ela trazia muito com fita crepe e outros que vinham pelo Sesc, por outras dinâmicas, né, de trazer. Então eu tive experiências tanto com palhaços e com palhaças, que eu chamo de mestres e mestras. Só que foi muito interessante, porque como eu entrei em 2016 e eu fui me firmando até 2018, assim, com o curso, eu consegui perceber essa transição de trazerem mesmo, sabe? Então começou, eu já fui...
eles me tiravam pra piada, alguns palhaços. Eu lembro de mestres que falavam, ceguinha, e era muito violento, tanto é que eu ficava, meu Deus, eu não quero mais fazer isso. E aí foi quando eu me propus a participar com mulheres e foi uma virada de chave, assim, sabe? E é disso que a gente vai falar agora. Na tua apresentação agora, ela pediu para eu falar sobre palhaça def. E eu quero aprender e ensinar pro nosso público o que é a palhaça def. O que é o def? O que é o def da palhaça? Me conta. No meu espetáculo eu falo, né? Eu sou uma palhaçá, com a bem grande no final, pra reforçar esse lugar da palhaçaria, pensada por mulheridades. E o def, ele é uma cultura. Inclusive, depois eu posso até disponibilizar um vídeo que introduz bem o que é def, sabe? Bacana. Mas são esses corpos com deficiência, ou corpos intrusos. Aí tem várias epistemes, né? Depende de onde vem. Corpos intrusos, corpos com deficiência, corpos que fogem dessa bipedia compulsória. Tem muito que a gente pode conversar com o decorrer. E que vão criar. Então, é o nosso corpo como potência. Dentro desse processo que a gente está de diversidade, a gente assume muitos territórios, né? Então, por exemplo, eu sou mulher, tu, por exemplo, sou uma mulher, mãe, jornalista, eu sou uma palhaça, artista, com deficiência. Então, esses territórios, um deles é def, que é essa cultura que eu tô inserida, que tem uma estética, que tem um modo de se comunicar. E conta aqui pra gente qual é a tua deficiência. Ainda não ficou claro. Verdade, tá todo mundo aqui. verdade. Me conta qual é a tua deficiência efetivamente, né? Dizendo, explicando pro nosso público qual é a deficiência da Ananda. Hoje tu fala isso com muita tranquilidade, né, Ananda? Me conta. Então, é engraçado, né? Porque como eu não tenho uma deficiência que ela é visível, então toda vez que eu falo que eu sou uma mulher com deficiência, até no Instagram, eu até coloquei qual é a minha deficiência na biografia, porque as pessoas ficavam, gente, mas cadê? Eu tenho baixa visão, e aí é interessante entender que baixa visão, ela tá dentro daquele lugar das deficiências visuais, né? Eu tenho uma condição chamada Stargardt, que eu descobri com 16 anos. Isso que eu ia te perguntar, que idade que foi a descoberta? 16. E aí, o que acontece? Eu não tenho acuidade visual no meio. No meu espetáculo eu falo, né? Eu não enxergo o meio, a frente, o centro. É por isso que eu odeio a combinação de calçada e poste. Porque o poste, ele tá sempre no meio. Aí ele te atrapalha, óbvio, né? Óbvio, porque é onde eu não enxergo. E aí, volta o meu, eu tô caindo, me batendo, que são outras questões de acessibilidade. E depois dessa aceitação, tu viraste uma nova Ananda? Com certeza. Eu sinto que era isso que faltava, sabe? Eu comecei a dar aula em 2018, 2019, na Trilhares, na época. E como as pessoas não me viam como um corpo def, eu também não me via, não me reconhecia, porque def também tá nesse lugar de empoderar-se, né? É o artista com deficiência. Isso. Pronto, pra ficar mais claro. Isso. É o artista com deficiência. O ator, a atriz, o artista em si, que tem algum tipo de deficiência, ele é chamado de def. Mas é dentro de uma comunidade mesmo, sabe? Então, você precisa ter um entendimento e essa aceitação mesmo, sabe? Mesmo que esteja em um processo. E a gente tem vários nomes. Pode ser letramento def, pode ser empoderamento def, pode ser... Que é esse processo em que eu chego e falo, eu sou um artista com deficiência, eu não sou só minha deficiência, mas ela sendo o meu corpo é como eu crio, porque a artista cria com essa corporeidade. Ai, isso é tão bonito, tão profundo. Sim, né? Maravilhoso. As artes são assim. É isso. Eu amo arte porque ela me faz exatamente, me coloca nesse lugar de você ter essa sensibilidade. O sentir é arte, né? Esse campo filosófico que acompanha sempre é muito legal, muito né? Muito legal. Não, é impossível uma pessoa assistir algo artístico e não sair de alguma forma mudada. Porque a arte, ela comunica, não é isso? Muito. Mas a gente vai falar sobre isso. Porque através dessa sua deficiência de baixa visão, você criou uma peça solo. Sim. Que eu fui ver, recomendei para várias pessoas, e essa peça aí cresceu, estourou, foi para outros estados, né? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O nome da peça era Enxergando o Invisível, é isso? Me conta sobre como que foi que surgiu. Tu tá ali dando aula em 2018, né? Na aceitação da questão da visão. Com que momento a criação dessa peça surgiu na tua vida? É muito importante, eu sempre conto que quem me movimentou para essa aceitação foram as minhas alunas. Eu tenho um curso chamado Laboratório de Pesquisa em Arte das Cenas, e essas meninas estão comigo há 4 anos. Hoje em dia elas têm 16, mas antes elas eram tudo pequenininhas. Entendo. E eu sempre tive muito receio de como falar. Então foi um processo dos responsáveis mesmo, né, da família como um todo, chegar e falar, não,
essa professora, ela tem essa capacidade. Tu tinha medo do preconceito? Muito, muito, muito. Assim, de ouvir coisas absurdas mesmo, mas que eu entendia dentro dessa lógica normativa. Era muito comum, assim, sabe? E eu sinto que isso faz parte do nosso corpo também. Ele vai modificar o outro a partir do momento que ele se relaciona com essa corporeidade. Então, eu fico muito feliz com esse processo também de fricção. Então, eu fricciono essas vivências e a partir da minha existência, o outro muda de percepção, sabe? Porque conviveu comigo. Então, eu entendo também que isso é um processo bem contínuo. Então, elas pegaram e falaram, prof, vai lá e fala, sabe? E aí eu tive essa força e comecei. E aí é muito engraçado, porque a minha irmã mais velha, Rafa... Que é diretora da Trilhares, Isso. porque a Trilhares já passou por uma nova mudança, mas a gente pode falar disso depois. Ela te incentivava ali. Muito, assim, sempre. Era muito engraçado, porque foi muito um estalar de dedos, sabe? Ela tava na sala pensando em um novo projeto para mandar para um edital chamado Sesc Residência. E aí, só que a gente tava meio que ali empacada, sabe? E aí eu falei, vamos falar sobre a minha deficiência. E como ela sempre respeitou esse processo de eu me entender enquanto uma mulher com deficiência, ela na hora ficou muito empolgada. Ela falou, vamos. Quase como, tá preparada? Então vamos. E aí a gente escreveu juntas esse projeto, o Enxergando Invisível, a montagem cênica, que é um solo de palhaçaria contemporânea DEF. E aí conta a partir do riso. Eu queria muito colocar nesse lugar, né? Porque quando eu entro na palhaçaria, a gente trabalha com risível. Aquilo que é possível de se atravessar com o riso ou o contraponto dele, que é o choro. Mesmo muito difícil, o palhaço ele passa essa mensagem de forma educativa, mas descontraída. É mais ou menos isso, né? E era um lugar de tipo, tanto tempo riram de mim... E agora vão rir comigo. É isso, vou tirar sarro daquilo que eu vivencio de forma mais leve. Como é que eu torno isso muito escrachado? Então, eu pego figuras no meu dia a dia, como professores da universidade. Eu tenho uma figura que é muito engraçada, que é a Ariadna, que é quem fez a leitura da minha prova do vestibular. E que assim... Tu conta na peça isso, né? E é como... Eu não tô falando daquela pessoa específica, eu tô falando de um sistema, sabe? De pessoas que não tá preparado. Então, acho que é nesse lugar, assim, que eu gosto de jogar na palhaçaria. E o que tu sentia ali nesse processo, tanto da construção, então, o que a gente pode entender? Que o processo da construção da peça foi um processo de reconhecimento da Ananda, de si mesma. Então, quando tu foste apresentar a primeira vez, e mesmo depois de encerrar ali aquele ciclo, fechei a peça, é isso aqui, tá fechado, tá direitinho, tu tava 100% entendendo tudo que tu passaste, tava se curando, certo? Sim. É assim que funciona, né? Sim. Então, ali dentro da peça, a gente pode falar que foi o que tu vivenciaste a vida inteira. Então, tu pode contar pra gente algumas histórias, né? Me conta aí a mais difícil como mulher com baixa visão. Tem alguma diariamente, coisa... principalmente, assim, aplicativo, por exemplo. Eu tenho muita sorte de ter uma rede de apoio muito grande, né? E que são formadas pelas minhas alunas, por exemplo. E que são mulheres, né? E que são mulheres. E é engraçado também, porque, por exemplo, o Calu, ele é um dos meus amigos, ele também tem uma deficiência. Ele é incrível, pediatra maravilhoso. E artista e palhaço. E ele foi se assumir também um artista com deficiência depois de ter aula comigo. Ele viu que era possível. Ou quando eu termino a minha aula e vem uma aluna que a mãe já tinha me contado que tinha deficiência visual, só que ela nunca tinha falado. Ela fala, professora, a senhora me inspira muito, sabe? Eu sei. Então, esses processos, eles são muito importantes porque... Pra te ajudar a dar pro outro a oportunidade também de se encontrar, né? De se pertencer, é isso, de se sentir pertencente total, total. E aí tem muitas histórias, assim, que eu penso de violências cotidianas. E tem muitas... Esses tempos eu tava bem triste, né? Pela minha deficiência mesmo. Não pela minha deficiência em si, mas pela falta de acessibilidade. Pelo que tu passas no dia a dia. Pelo que eu passo, exato. Me conta uma história, assim, bem doída. Ai, muitas. Oh, meu Deus. Ai, quando eu fui esmagada no ônibus, que eu conto no meu espetáculo. Me conta pra gente. Eu ainda pegava ônibus, hoje eu não pego mais. Enfim, né? Por isso específico. Mas eu peguei ônibus e eu uso óculos. Então, tem todo aquele lugar de... Olha, eu tenho uma deficiência. A mulher não deixou eu sentar na frente. As pessoas não enxergam a deficiência em ti, então elas acham que tu não tem. Então, e na época não tinha aquele negócio do cordão de girassol. Não tinha. Então, era um lugar de... Ou você acredita em mim, ou eu não posso fazer nada. E aí, eu passei pela catraca, né? Que fala? Catraca. Roleta, catraca. Roleta, sei. E aí... Aquele aperto lá de Manaus, vai pro T2, vai pro T1. E aí meu óculos cai no chão.
e eu já não enxergo com óculos, porque ele independe da minha miopia e do meu astigmatismo, né? Quando fica sem, aí eu fico tanto com a questão da miopia, do astigmatismo e do Stargardt. E aí eu comecei a pedir muita ajuda. E as pessoas, elas pisavam em mim. E pisavam no meu óculos. Tu te abaixou pra procurar? Pra procurar. E eu falava, gente, eu não enxergo, me ajuda. Tipo, eu implorava. E as pessoas ignoravam e me pisavam. Quando eu peguei meu óculos, ele tava quebrado. Isso na palestra é muito engraçado. Mas ao mesmo tempo é um riso que constrange, sabe? Quem tá assistindo. E aí eu peguei o meu óculos quebrado e falei, meu Deus, ferrou. Aí quando eu levantei, o ônibus tinha passado na minha parada. Aí eu fiz o que todo Manauara faz. Bati lá em cima. Pá, pá, pá. Motora! Passou da minha parada! Mas tu conseguiste ver com o óculos quebrado mesmo como foi? Foi horrível, porque eu só vi a silhueta dos prédios que eu já tava acostumada. Eu já tinha visto que tinha passado do que eu tava acostumada. E aí o motora pegou, freou na próxima parada. Não, freou na próxima parada não. Ele foi parando, já tinha passado, ele só abriu, só que continuou com o ônibus. Oi? Com a porta aberta? Com a porta aberta. Tipo, ele diminuiu a velocidade e seguiu. Aí eu falei, vou pular. Vou pular. Quando eu pulei, a humilhação já tava pouca. Eu caí na sarjeta, eu olhei pro céu assim, e eu não posso ter luz solar no meu olho, né? Porque ele queimou a minha retina. E aí eu falei, meu Deus, eu tô muito humilhada aqui. Aí eu comecei a ficar chorosa assim. Aí eu falei, eu não vou chorar aqui no chão, eu vou chorar durante o caminho todo, porque eu tô atrasada pra reunião. Isso que é uma pessoa adulta, entendeu? Consciente, tá sofrendo, mas... E acabando de entrar nessa vida adulta, né? Que eu não sabia antes nem pegar ônibus. Então foi... Esse foi, com certeza, o que me marcou, tanto é que fica no meu espetáculo. E que a gente tá rindo, mas assim, se a gente for colocar na época, poxa, não, foi total. bem difícil, né? É aquele lugar de eu tô constantemente mudando a ótica das coisas e brincando com isso, não brincando com a violência, mas entendendo estratégias corporais para que isso se torne evidente. E mais leve, né? E que as pessoas sintam mesmo, né? Tá, e dessa peça, então ali, quando tu foste a primeira vez que tu fizeste esse espetáculo e apresentou. É a primeira, assim, o que tu sentiste e o que ela fala. Ela fala do teu dia a dia, como a gente tá contando aqui, e ela passa uma mensagem para que as pessoas conheçam essa personagem do dia a dia que existe na prática, várias pessoas com essa deficiência, e até nos informa, né, nos conecte com esse mundo que as pessoas acham que não existe, né, de ter que ficar com uma plaquinha dizendo, oi, eu tenho deficiência, não basta falar, porque o ser humano, ele tem, né, essa dificuldade de aceitar o outro. E essa peça, ela foi um sucesso aqui em Manaus. Me conta aí. Foi para outros lugares também, assim. Eu sinto que... Eu gosto muito desse território amazônida como um todo, sabe? Então, um dos outros lugares que me marcou muito foi o Acre, por exemplo, que tá dentro desse lugar de me nortear, literalmente. Mas eu também entendo que eu faço palhaçaria, eu faço teatro brasileiro. Né? Apesar de ter esse lugar territorial que eu acho muito importante, é importante também para esse lugar sulista, sudestino, que geralmente tá ali naquela mercadologia toda das artes e tudo, entenda que nós também somos teatro, também somos palhaçaria, mas que a gente tem um borogodó, literalmente, que é o norte. O norte sofre, né? Esse preconceito. Total. A dificuldade de ser atriz aqui é bem... Como é que vocês costumam dizer? É desafiador. É desafiador. E assim, mas eu sinto que também é uma potência. Eu tenho uma amiga maravilhosa, Isabela Catão também, que estava no Festival de Cannes, só que até lá ela já fez trabalhos incríveis, sabe? Ela é do audiovisual, também do teatro. E uma coisa que a gente fala muito é sobre esse borogodó cênico, sabe? Tem coisas que significa o borogodó? Borogodó cênico é um borogodó, tipo um a mais. Que a amazonense tem. Exatamente. É uma coisa na interpretação, na encenação, que é muito único e que a gente precisa ter essa lógica contracolonial para entender as nossas potências, sabe? É a energia amazônica ali, né? É o calor, né? Essas atrizes que saem daqui pra atuar fora, por exemplo, a gente tem a Dávila, que ela tá no Rio agora. Ela é uma atriz totalmente da terra. E ela tá sentindo a diferença lá? Alguém tá reconhecendo ela com essa diferença? Tem muito disso, não tem? A gente tava conversando sobre isso recente, né? A gente tava em ligação. E aí ela falou que é muito diferente. É um lugar de... A gente tem muito isso da nossa terra, né? Então, é tudo muito afetivo e simbólico. As nossas comidas, as nossas relações, a nossa forma de falar. Então, querendo ou não, é um confronto que você lida com aquela outra cultura.
Mas, ao mesmo tempo, é isso. É uma forma também de, quando viajar, de entender que você pertence a um território e que você representa ele. Não adianta ir para um lugar e fingir como se não fosse daqui, sabe? O que a gente vê também, principalmente em grande escala global, isso muito acontecer. Verdade. Que quase não esquece de onde veio. É. E é um lugar de entender que, quando for potente nesses outros territórios, é porque existiu uma terra que te formou ali, né? Naquelas relações. Reafirmar isso. Total. E tu sentia que quando tu foste levar essa peça para outros lugares, tinha essa valorização de dizer que era do norte, né? Muito. Antes do meu espetáculo, quando o público tá entrando, eu sempre coloco a música do Boi Bumbá, eu coloco músicas da cultura nortista, então eu coloco muito... Cadê a morena? O banzerio, sabe? Essas músicas beiradão, eu coloco Que é muito. bem cultural nossa. Total, que é pra reafirmar mesmo, sabe? Eu venho com repertório, eu venho com uma história pra cá. Eu lembro que na peça que quando eu fui te ver, tinha uma questão do cheiro. Isso tem a ver com a pessoa, pra acessibilidade de quem não tá enxergando também. Tu tinha esse comportamento como atriz pra o público em geral sentir a peça, tanto com som quanto com cheiro. Me conta essa parte especificamente. A gente teve uma pesquisa desse universo sensorial, e aí depois eu fui entendendo como isso se contrapor também com outras deficiências. Mas no começo, o que eu pensava? É um solo, e eu não quero que só pessoas com deficiências assistam, e também não quero que só videntes assistam. Eu quero que seja um lugar para os espectadores, no geral. Mas é muito do meu repertório cotidiano, sabe? Não é toda pessoa com deficiência visual que tem, e depois a gente pode até falar que isso pode ser algo também espiritual, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande com cheiro, com audição mesmo, que é esse lugar que vem primeiro pra mim. Então, né, tu viu, eu uso o leitor, o voice-over. Então, isso também era um lugar de tipo, olha, é assim que eu sinto o universo. Aí tu passou isso na peça. E eu passei isso no espetáculo também. E assim, pra algumas pessoas chegava muito, e elas falavam, meu Deus, genial. Pra outras, não tanto, porque dependia de onde elas estavam sentadas também. Então, isso foi interessante pra entender o desdobramento do espetáculo, sabe? Tudo era um pacote. Né? Acho que quando tu assistiu, não tinha música ao vivo. Não tinha, Não né? lembro. Não lembra. Mas eu lembro do cheiro. Tinha o cheiro. Foi algo que chegou pra mim bastante. E tinha a musicalidade, que também era ao vivo, e que ela era feita com boca, com várias, sabe? Pra entender mesmo. Tem um lugar da bipedia. O que é a bipedia? É um corpo sem deficiência que pensa como um corpo sem deficiência. Ou seja, ele não se abre para possibilidades corporais. É como se fosse uma pessoa engessada? Exatamente. Nossa. Não é só quem anda sobre duas pernas. É um termo trazido por meu amigo, que eu amo muito. Eu sou muito feliz de ser amiga dele, porque ele foi minha primeira referência de artista com deficiência, que é o Eduó. Ele é professor de dança na UFBA. Ele trouxe essa referência, Ele trouxe essa terminologia, esse conceito de bipedia compulsória. Então, quando a gente sai dessa bipedia, a gente, independente de ter uma deficiência ou não, ou de cruzamentos que tem, por exemplo, outros corpos dissidentes, outros corpos da diversidade, eles se experienciam em novas possibilidades, sabe? Então, eu queria muito isso no espetáculo, ainda de uma forma muito orgânica, como diz o Nego Bispo, né? Depois eu fui entender esse conceito, mas eu queria que chegasse de outras formas. Queria comunicar sobre isso. Exato, e que isso não tivesse também no meu controle, porque podia ser que pra ti o cheiro foi muito legal e pra outra pessoa... Eu queria provocar, sabe? Provocar sensações. É isso. E aí, esse espetáculo, ainda falando do Enxergando o Invisível, ele te trouxe também um trabalho de políticas culturais, né? E quando foi que tu te comportou em relação a ele? Foi ele que te abriu porta pra isso também, pra essa parte? Eu quero que tu fale desse teu comportamento na parte de prestação de serviço pra comunidade, né? Como é que funcionou? Foi essa peça que te trouxe isso? Sim, com certeza. Assim, eu dirijo muitos espetáculos, né? E muitos espetáculos com temas muito importantes, não só o capacitismo, mas sempre, porque é um corpo que produz, né, tem uma deficiência. E foi quando apresentou no Acre. Eu participei de um congresso, era um encontro de artistas DEFs lá no Acre, em Rio Branco. Nacional. Então foi artista de todo canto do Brasil, e eram oficinas, e eu apresentei o Enxergando lá, a desmontagem cênica.
A desmontagem eu peguei esse processo de meses, de várias apresentações, e desmontei explicando de onde veio cada coisa, só que ainda assim de uma forma cênica. É uma ação performativa e pedagógica. E aí, nesse processo, eu conheci esses artistas, e quando eu voltei para Manaus, foi um em seguida do outro, assim. Eu participei da Conferência Estadual de Cultura, depois eu fui para a Conferência de Acessibilidade Cultural e Cultura do Acesso no Rio de Janeiro, depois eu fui para Brasília para a Conferência Nacional de Cultura também. Então, foi assim que eu volto do Acre. E é quando tudo acontece, né? Porque quando eu tô no Acre, eu penso nessa desmontagem para abraçar o meu luto. E eu lembro que eu começava o espetáculo falando de palhaça, né? Artista é uma coisa, né? Artista não consegue viver o luto. E o que é muito... O palhaço em si, né? Eu ouço aquele negócio, né? Quem faz a palhaça rir? E a gente vai falar desse luto. Tu passaste por um processo da perda de uma irmã, né? Da tua irmã, acho que é do meio, né? Ela teve leucemia, muito jovem, né? Muito novinha. E foi nesse processo de apresentação da peça, já estava aí nessa questão já da divulgação cultural, voltada para políticas públicas e tudo mais. Aí veio o diagnóstico da sua irmã querida, a Tayana, né? Que uma menina maravilhosa, eu conheci, então. Nesse momento, você tá passando ali, você utiliza do luto para vencer também, né, Ananda? Me conta. Isso. Eu sinto que é um lugar de... A dor, ela é inevitável, mas como eu faço, né, quando eu me encontro com ela? E aí eu sou artista, né, eu interpreto com ela, eu danço com ela, eu canto com ela. Com a tua dor? Com a minha dor. Acho que esse é o processo também. O advogado, ele tá de luta, ele tira dias de luta e depois ele volta a trabalhar. E a artista faz o quê? Transforma em cena. Transforma em cena, transforma em arte, né? Transforma. Inclusive, eu assisti um espetáculo recente do meu professor, o Madison, que é Você Virou Planta, que conta o processo do luto dele com a mãe e sobre negligência médica. Então, também é outra referência, né, de artista que tá ali falando. Que fez a dor dele uma arte, né? Eu tô dirigindo um espetáculo chamado A Voz de Maria Amazonina, e que é um solo de palhaçaria contemporânea, que eu dirijo uma amiga minha maravilhosa, Mafê. Tá em cartaz? Como é que vai entrar agora, vai voltar agora, a gente vai mandar pro festival, tomara que passe. Como é que é o nome? A Voz de Maria Amazonina. Ai, que lindo. E é a avó dela, que se chama Amazonina, e o nome dela é Maria. E a palhaça dela é a Carmela Caramela. E aí é muito bonito porque ela trabalha a estética do Alzheimer. Então, como esse processo da avó dela, ela fala que ela sentiu um luto vivo. Ela via a avó dela viva, só que morrendo diariamente. Sim. E ninguém entendendo lidar com isso. Então, pra ver esse campo de fertilidade da palhaçaria, né? Olha onde a palhaçaria chega. Pode até confortar muita gente. Muita. É um espetáculo que é muito emocionante, assim. Muito. Porque traz referências do nosso imaginário de vó, sabe? Ela tá contando aqui sobre esse espetáculo e a gente vai colocar depois ao ar, né, no YouTube, e pode ser que ele já esteja em estreia e a gente vai colocar aqui embaixo a data, local, porque é o que tu tá atuando no momento, né? Isso. É o que tá trabalhando como diretora desse solo, né? Maria Amazonina. A Voz de Maria Amazonina. A Voz de Maria Amazonina. Eu já tô super interessada, porque eu também perdi uma avó. Eu acho que todo mundo tem ali, porque vó, né, tem isso. Então todo mundo já perdeu uma avó, ou alguém muito especial, a vida é assim. E é interessante, né, pra confortar, com certeza essa peça vem pra fazer um sucesso. Então, vamos falar um pouco de espiritualidade. No meio dessa peça, você perde a irmã Tayana com leucemia e, ao mesmo tempo, a Ananda está à procura de se encontrar na espiritualidade. Esse é um tema que eu queria muito trazer aqui no nosso TPM, no nosso podcast TPM, porque a mulher, ela tá aí para a espiritualidade, como a espiritualidade está para ela, a mulher tem essa energia, essa força, que a gente costuma falar sobre a questão da bruxa, né? As grandes mulheres espiritualistas eram bruxas. Me conta desse teu encontro que tu falavas para mim, Paula, eu era mais da questão do tarô. Tu és taróloga? Sim. É isso, me conta essa história de ser taróloga primeiro. Eu comecei a praticar bruxaria em, 20 anos, 2018, assim, também. É muito engraçado, porque esse meu processo de entender mulheridades, o ativismo, a cena, tudo começa a partir da palhaçaria. Inclusive, a minha primeira referência de palhaça, enquanto arquétipo, enquanto alguém que nasce pra comicidade, é a minha irmã Tayana, né? Quem convive com a Tayana sabe que ela é muito engraçada. Então, ela foi um personagem pra ti. E sem saber. Tem um lugar
que personagens, geralmente a gente tem uma visão dos grandes ensinadores do século XX, que é essa construção. E a palhaça, eu falo que ela é uma persona. Eu ia te perguntar isso, quem era a tua grande inspiração. Então, Minha a Tayana foi a tua com grande... certeza. Que a tua personagem como palhaça, né, oficial real, é a Neneca. Isso, a Neneca palhaça... de Beauvoir. Pra ver, né, de Beauvoir vem de Simone de Beauvoir, uma ativista no feminismo, de segunda onda, assim. E aí... A Neneca de Beauvoir, ela vem nessa persona. E o que é a persona? É uma versão de mim. Só que eu costumo falar que a palhaça, a Neneca, ela é a minha totalidade. Ela é o que... A gente fala que a máscara, que é o nariz, ela não esconde. Ela revela. Então, quando eu coloco o meu nariz... Então, é a tua grande essência. Na pura, assim, sabe? Sou eu. Exatamente. Lá eu consigo... fazer tudo. Inclusive lidar com o luto. Mesmo não tendo tempo, não tendo agenda, sabe? Mesmo então, assim. a Neneca tava ali para a espiritualidade, para a situação do luto. Para tudo. Aí, em que momento... Aí, tu começaste o tarô. Eu comecei a estudar tarô em 2018. Eu trabalho com tarô também há 7 anos. Então, tu atende como taróloga? Atendo. Legal. Eu costumo ter agendas sempre, né? Semanais, tudo. Eu trabalho com cartomancia. E aí, o que acontece? A gente tem que... Eu acredito, né? Que a gente tem que ir muito atrás de quem veio antes, de como foi a nossa história. E nossos às vezes, ancestrais, né? Muito. E às vezes isso se perde por... Sei lá, às vezes tem gente que tem vó viva e não pergunta. Ou quando a avó começa a falar. Isso é muito legal, porque a Mafê traz no espetáculo, né? É naquela fase de... E tipo que a avó, isso que a minha avó tá falando. De novo essa história. Minha avó disse que eu ia ver coisa. Isso é muito real. Minha avó me avisava que eu ia ver coisa na minha geração. Tem essa história. Então, tem esse lugar, né? E aí eu comecei a procurar isso. Perguntava da minha mãe, perguntava... E tem uma coisa, quando eu descobri minha deficiência... O que a medicina, que patologia da pessoa faz? Tu queria saber o porquê da causa. E o que... Imagina, se tu descobre uma deficiência, tu vai atrás da cura. Porque é isso que a medicina faz com os nossos corpos. Não entende aquilo como uma singularidade ou como algo que é muito importante e que vai te levar para algum lugar. Ela reduz a doença. E eu falei, eu preciso de cura, né? Eu tô doente. E não tem cura? E aí eu fui no centro espírita. Tive um atendimento e aí foi muito simbólico, assim, porque foi a primeira cutucada de você vai lidar com isso e vai estar tudo bem, sabe? Isso vai ser a potência, porque eu acredito que tudo que eu vou desdobrar depois, a metodologia DEF, uma perspectiva de professora com baixa visão, a encruzilhada cênica, que é esse processo de entender como se cruza a deficiência com outros corpos, tudo isso se dá porque eu tenho uma deficiência. Essa é uma grande parte potente. Hoje ela é teu carro-chefe, né? Ela te movimenta, né? Só que tu tiveste tu tiveste que ser impulsionada. E foi através da espiritualidade. Processos. Aí eu fui lá e aí uma médium falou... não lembro direito, mas ela falou algo como se eu não ia conseguir curar isso fisicamente, mas eu ia conseguir enxergar muito espiritualmente. Tu ia enxergar com outros olhos, os olhos da alma. Exatamente. Então esse lugar do enxergando invisível também. Sabe? Porque às vezes a gente percebe... Tu já tinha feito a peça? Não, é porque eu gosto muito do Pequeno Príncipe. E o essencial é invisível aos olhos. Tá, alusão então. E aí combinou muito, a Rafa propôs esse nome. Legal. Sabe? Então, porque eu gosto muito do Pequeno Príncipe mesmo, assim, pra mim é uma coisa. E aí foi quando eu comecei a entender isso no universo espiritual. E a espiritualidade... a que eu costumo praticar, ela foi a que me fez um corpo possível. Sabe? No sentido de não era um problema eu ter essa corporeidade pra espiritualidade. Nunca foi. Entendi. Te preparou realmente. Foi ali através da espiritualidade. Hoje tu és ubandista, a gente fala assim. Isso. Muito interessante a gente falar aqui pro nosso público. A Ananda, ela segue a doutrina ubandista. Ela é uma espírita ubandista, né, Ananda? Isso. Assim fala. Eu sou a mulher de espiritualidade muito forte. Eu cheguei no Acre agradecendo todos os meus guias, sabe? Os mentores, todo mundo que tava ali comigo. Porque eu nunca me imaginei, depois do luto, estar em um lugar com as maiores referências da minha vida. Eu só costumava... Só lia sobre essas pessoas. E agora tu fazia parte dessas pessoas? Muito. E de amizade que até hoje, sabe? Eu faço parte de um mapeamento chamado Acessa Mais, que é do Ministério da Cultura com a UFBA. E que quem coordena é o Edu, que foi a minha primeira referência na deficiência. E a minha irmã foi a minha primeira referência não só desse arquétipo da palhaça, mas de médium, sabe? A minha irmã, ela via, ela falava.
A Tayana. A Tayana. Que partiu, né? Então, parece que tudo isso... Por isso que eu gosto muito desse lugar da encruzilhada. É um lugar de se alimentar, de se cruzar, de perceber que não existe só a minha história, que tá cruzando tudo. É um pacote, realmente. A espiritualidade, junto com a tua aptidão artística, com a tua formação física. É o que eu costumo dizer sobre o equilíbrio, né? De tudo isso. Quando a pessoa ela consegue chegar nesse ápice, a gente não tá falando de coisa material, porque não é sobre dinheiro, não é sobre materialidade. Quando o ser humano descobrir que não é sobre isso, eu acho que ele é até mais feliz em tudo. Tu tá acabando de passar aqui pra gente que a tua dor te fez uma pessoa melhor, tu evoluíste e ainda trabalha com isso, né? Então, assim, ali naquele momento que antes da Tayana partir, foi quando teu divisor de águas com a espiritualidade, lá naquele momento tu te encontrou com teus guias espirituais no centro espírita, começou a desenvolver tua mediunidade e naquelas primeiras comunicações, tu és uma médium que a gente chama de incorporação, é isso? Isso, eu trabalho com alguns guias que já se apresentaram. Quando a Tayana, ela adoeceu, eu já estava no envolvimento. Eu trago o termo envolvimento, mas não é anulando o desenvolvimento. É porque a base da minha pesquisa ela é do Nego Bispo. E o Nego Bispo foi um grande mestre de quilombo, uma grande referência. Ele é um espírito? Não, o Nego Bispo pode até ser daqui a pouco. Oh, meu Deus. Mas ele é... Mas ele é como se fosse o padre. Não, o Nego Bispo ele é... Não. Porque as pessoas precisam... Deixa eu ver assim como associar, porque... Ele é o teu guia ali no sentido Não, ele é meu guia de pesquisa. De pesquisa. Ele foi um pesquisador. Mas ele tá em terra. Não, ele já fez passagem. Já fez passagem. Mas quando eu conheci ele ainda era vivo. Quer dizer, eu não conheci pessoalmente, né? Quando eu conheci a pesquisa dele. Ele já desencarnou. Já. Pra gente já desencarnou, mas pra ficar mais claro pro público, ele já morreu. Isso. Mas ele foi quem te impulsionou a ter... E eu nunca o conheci, né? É realmente aquela referência de pesquisa. E é muito interessante porque ele é um pesquisador que ele não é academicista. Porque ele vem do quilombo e ele traz essa força e essa estética no sentido de eu não vou me moldar à universidade. A universidade vai se moldar a mim. E ele fala sobre começo, meio, começo. Então, para ele, tudo é circular. Muito parecido com a lógica da Leda Maria Martins, que é outra pesquisadora maravilhosa, negra, que vai falar sobre esse movimento espiralar. E aí, ele tem uma fala que é muito legal, que ele fala que quando a gente está em desenvolvimento, ele tá para desconexão. Então, se eu tô em desenvolvimento, eu tô me desconectando. E quando eu tô envolvido, eu estou envolvido com aquela energia. Poxa, muito interessante saber então, sobre isso. Eu já tava no envolvimento mediúnico. Não fala... Isso é da Umbanda ou é da tua pessoa? Isso? É um fundamento que eu trago a partir dessa fala do Nego Bispo, mas muitas pessoas conhecem como desenvolvimento. Eu já quero levar pra minha vida. É muito bom. Eu vou estudar sobre tal coisa. Eu vou fazer o meu envolvimento. Eu tô me envolvendo com aquilo. Não tem eu não saio daquilo, sabe? Entendi. É muito um lugar muito da natureza também, da gente enquanto natureza. Por isso que eu adoro trazer mulheres fortes aqui, porque a gente aprende. Nossa, de cada convidada eu trago um novo aprendizado. E assim, tu tá me passando tanta coisa forte. E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir também vão sentir isso. Que a Ananda, ela traz conhecimento puro de todas as áreas. E por isso que eu fiz questão de te convidar. Então a gente já aprendeu que esquece desenvolvimento, é envolvimento. A gente tá envolvida, inclusive aqui, né? Só existe esse encontro porque a gente está envolvida nisso. Isso. Então, ali no desenvolvimento, no teu envolvimento com a mediunidade, a gente chama de, para poder o público entender, a formação mediúnica. Isso. Foi quando te viu assim, vou começar a atender pacientes num centro espírita. Isso aconteceu? Aconteceu. A gente chama de terreiro ou de barracão. Agora a gente tá levantando barracão, mas eu tinha me mudado pra uma casa e os meus guias tinham me falado que era uma casa de trabalho. Então eu dormia, mas eu vivia assim, me movimentando, envolvida com aquele trabalho. Então eu tinha meus assentamentos e vez ou outra, já que a gente estava ainda sem um barracão levantado, enfim, a zeladora espiritual... Que é o local do centro espírita. Exatamente. É o hospital do centro espírita, que ainda estava desenvolvendo ali a questão da construção física para vocês atenderem. Eu chamava de casita lá, era a Casa das Marias, e era lá que eu tenho uma guia, a Avó Maria Conga. Eu tenho não, né? Ela me tem a espiritualidade que possibilita isso. E é quando tu mais enxerga, né?
eu não sinto vontade. Assim, eu já não sinto muito no meu dia a dia. Eu não tenho esse ai, quero enxergar. Inclusive, é chocante, assim, pra minha família. Tipo, minha mãe, ela fica, minha filha vai atrás de uma cura. A minha deficiência, ela não tem, né, uma cura É isso até que eu te agora. perguntei, não tem cura, né? Não. E ela é E ela degenerativa. é isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Ela piora com a idade, com o tempo. Eu vou perdendo mais a acuidade visual. Vai ter um momento que tu não vai mais usar óculos? Não, o óculos, ele é pra minha miopia e pro meu astigmatismo, não pra minha deficiência. Então, eu não enxergo como óculos mesmo, sabe? Tirando a miopia e o astigmatismo. Não sei se chega a ficar 100%. Não entendo como é. E eu também não tenho muita pressa, sabe? Tipo, pra entender. Deixa ela levar. Acho perfeito. Eu vou me adaptando. É bom tu falar isso pra quem tá passando por esse processo. Com certeza, pessoas que vão nos assistir estão passando por esse processo. Tu tiveste ou tem alunas, né, que tem essa deficiência. Sim. Então, assim, explica isso, Ananda, que esse processo, ele precisa ser leve. Exatamente. Lógico, a gente não pode romantizar. Exatamente. Tudo na vida não tem que ser romantizado. Mas essa questão de tu teres passado por isso e hoje tu entenderes que o futuro não é algo que te assusta. O futuro é def na minha cabeça, né? Então, passa isso pro teu. Eu acho que é interessante tu passar isso pro pessoal aqui, pra quem vai te assistir. Fala isso, tenham tranquilidade, né? E eu tô aqui, tô bem, tô vivendo, consegui tantas coisas. Entra nesse lugar do capacitismo, né? Esse preconceito sobre a capacidade da pessoa com deficiência, sobre aquela corporeidade que às vezes me causa um estranhamento, mas você é capaz mesmo, isso não é um lugar só motivacional ou para uma margem filosófica, é um lugar de o seu corpo, ele vai se adaptando. Não é fácil, é esse lugar, né, do não romantizar. Um tempo desse que eu tava te contando, eu tava bem mal, mesmo assim. Por conta das situações. Altos e baixos. Exato. E aí um amigo meu, Yoga, um beijo, amigo Yoga. Ele é muito legal, palhaço também, o Grilo. Que legal. Ele me mandou um áudio, ele falou, amiga, eu sei que nesse momento é muito difícil de ficar bem, então você precisa viver essa tristeza sim, mas entende que essa mesma dor, ela te levou para lugares incríveis. Por conta da sua deficiência também. Isso. E por quem você é com essa deficiência, sabe? Então eu fiquei, verdade. E aí é isso. A dor ela é inevitável, mas como eu vou escolher vivenciá-la, que é o que vai determinar as coisas, sabe? Então essa é a tua mensagem para os jovens que estão passando por isso. Vamos escolher viver o que tá passando. E arte, né? Nada como você se aproximar do movimento artístico, seja ele qual for. Verdade. É isso. Então, voltando na Tayana, a tua irmã, naquele momento que tu tava passando pela espiritualidade, tu tiveste mensagem da tua guia espiritual, falando do diagnóstico da Tayana e que ela partiria. Ela não afirmou, mas ela deu a entender que aquilo precisa começar a ser preparado. E que foi rápido, né? Foi muito rápido. Então, foram muitos fundamentos aprendidos. E uma menina aprendidos. de muita luz, né? Muito, assim. Muito. Sabe aquele lugar de depois que morre vira santo e todo mundo fala bem? A Tayana ela realmente era aquilo, assim. Nunca conheci ninguém que não gostava da minha irmã. E ela era, meu Deus, não tem, assim, uma explicação. E olha que eu era... difícil, Tudo ela falava mamãe, eu falava papai. E ela, irmã do meio, né? Ela brincava muito comigo. A minha outra irmã, Tabita, ela já era mais velha, então ela ficava assistindo série. Na época era Friends, né? Que era o momento. E vocês dois brigando. Pulava um muro pra vizinha, pra Kalinka. A gente ia brincar. Muito, assim. Toda a minha referência de palhaçaria, toda a minha referência é a minha irmã. E aí eu ficava, meu Deus, que dor. É uma dor que... Sabe, né, Paula? Não é uma dor que é... física, ela é uma dor na alma mesmo. Eu ficava no velório assim, meu Deus, que dor é essa? Sabe? Mas eu tinha muita plena certeza, convicção de que... de tudo, que ela tava muito encaminhada, muito, e que ela cumpriu uma missão muito importante, que era esse lugar muito da família também. Eu me aproximei do meu pai, me aproximei da minha mãe, tudo muito dentro desse momento que a gente tava com ela. E eu abdiquei de tudo. E pra mim foi a melhor coisa, assim. E tu vai trazer esse luto pra arte... como enxergando a desmontagem cênica. Em relação ao desencarne da Tayana. Tudo. E até o arquétipo da vovó. Eu inicio o espetáculo, né, brincando de ser a avó Maria Conga e como ela abençoa. E tu já tem data pra fazer esse projeto? Ou tu tá em processo? Eu apresentei ele no Acre. Já teve Já essa teve. peça. Legal. E aqui em Manaus a gente tem data? Só que eu não consegui filmar.
Então vou ter que apresentar aqui em Manaus pra filmar mesmo, sabe? Que bom, né? Que ótimo. Que ótimo. Mas eu queria muito ter filmado por esse marco, né, de tempo. Mas tudo bem também, porque... Então é um projeto pronto, já foi apressado e agora a gente tem que trazer aqui... Agora é esperar passar em algum edital ou em algum festival, que quando abre essas inscrições eu mando, né? E aí se for chamado eu apresento. É isso. Então, a gente encerra aqui te falando que a espiritualidade te trouxe teatro, te trouxe cura, e o teatro te trouxe cura, a espiritualidade. Então, tudo isso tá junto. Tudo em rede, sempre. Isso. Poxa, Ananda, eu aprendi tanto aqui que eu não sei nem... Eu tô até emocionada de falar. Eu também. E eu espero que esse projeto que já tá pronto venha logo pra gente divulgar aqui. Eu espero que quando esse programa vá ao ar já tenha alguma data que a gente coloca aqui pro pessoal. E dia 8 de agosto tem. 8 de agosto estreia Gira de Palhaças. Peraí, só pra gente ficar certinho. 8 de agosto de 2024, porque esse programa fica aí. É verdade. Qual? Gira de Palhaças. Tu és atriz ou tu dirige? Eu vou ficar na direção e também como palhaça. Tá, outra coisa muito interessante que eu queria te falar. Se a gente quiser contratar a Neneca, fala rapidinho da Neneca pra mim. É uma palhaça super, né? É uma palhaça muito divertida, muito brincante. Eu gosto muito desse termo brincante, né? E carrega as infâncias nessa vida adulta, sabe? É um lugar de... Então, assim, se quiser me contratar pra contação de história... para oficina de palhaçaria, para oficina de comicidade, para projetos, né? Porque às vezes vem outros projetos também que são interessantes. Tem o meu número de contato. Então a gente vai colocar aqui, tá? O número de contato da Ananda tá aqui, caso queira contratar. Mas a Ananda é professora de teatro em algumas escolas aqui em Manaus, né? Ela tá à frente aí de vários projetos. E é isso, Ananda. Eu concluo aqui dizendo que pra mim hoje foi aprendizado um pacote completo. Deixa a tua mensagem final pra quem não te conhece e pra quem já te conhece, né? Pra dizer assim, essa sou eu e eu espero que vocês tenham aprendido. Me fala aí um pouquinho pra encerrar. Ai, gente, eu quero agradecer, né, Paula, por todo o carinho. Aqui é muito... Só é possível porque é fértil, né? Verdade. Só cresce quando é fértil, senão... Não tem como. Então, desde quando eu entrei aqui, eu já me senti muito, muito bem recebida, muito feliz mesmo, que seja um projeto muito longo e profundo. Acho que o melhor da conversa é essa complexidade da gente não se limitar a uma coisa, sabe? Eu não sou só uma pessoa com deficiência, eu não sou só uma mulher, eu não sou só uma humanista, eu sou tudo isso e mais um pouco porque eu tô descobrindo isso a cada momento que eu tô envolvida. Então, acho que o envolvimento, ele é o que fica, né? É isso. Estejamos envolvidos no que a gente se propõe a fazer. É isso. Então eu encerro hoje o TPM Tudo pelas Mulheres com essa artista maravilhosa. Quem não assistiu, por favor, né? Venham, assistam. Mandem, encaminhem esse programa que vai ficar aqui gravado no YouTube, através do portal A Repórter. O canal do YouTube é o portal A Repórter. O nome do programa é TPM Tudo pelas Mulheres. A Ananda vai encaminhar para os amigos, artistas, e vocês assistem. Mandem para aquela... Se você assistiu e sentiu que tem alguém muito próximo com esse tipo de deficiência, ou que passou por um luto, né, Ananda? É importante passar essa mensagem. Aqui a gente falou de uma mulher forte que passou por um luto de uma irmã maravilhosa, que passou pelo desafio da deficiência de baixa visão, que abrange outras deficiências também, para entender essa questão do se encontrar, e de uma artista amazonense que passa por vários desafios, mas está aí em pé, né? E o mais interessante, que eu adoro falar, que é sobre a espiritualidade. Então não deixem de assistir, encaminhem aí pro pessoal, para que todo mundo fique aí por dentro dessas informações tão educativas e preenchedoras de alguns vazios da nossa vida. Obrigada, Nanda. Que Deus te abençoe. Esse final! De quem será essa raiz artística? Que Deus abençoe. Até logo, gente.